Saudações, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e nessa aula eu venho trabalhar com vocês vários conceitos importantes para que no final a gente possa começar a entender como funciona um projeto hidráulico, tá? Essa parte da matéria, pessoal, ela traz para a gente muitos pré-requisitos importantes para qualquer tipo de projeto na área de hidrologia ou hidráulica, tá? Então, se isso ficar bem conceituado para vocês, vocês vão ter facilidade lá na frente quando vocês puderem entregar um projeto completo, tá? O primeiro assunto mais importante de todos para a gente poder introduzir essa parte, onde o nosso personagem principal será a água, é o que eu chamo de densidade e que eu posso também chamar ele de massa específica. Para introduzir esse assunto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina uma frigideira totalmente suja, com óleo que você fritou alguma coisa e você coloca essa frigideira na água para lavar. Então a água vai misturar com o óleo. O que você observa? Você começa a observar bolhas de óleo flutuando sobre a água. Ou seja, o óleo fica por cima e a água fica por baixo. E por que que isso acontece, pessoal? Eu digo que acontece porque o óleo ele é menos pesado, tá? Entre aspas, densidade se refere mais ou menos ao peso. Ele é menos pesado do que a água. Aí quem é mais leve fica por cima e quem é mais pesado faz uma força e fica por baixo, tá? Então, esse termo na física densidade, ele vem tratar entre aspas, tá? Depois eu vou explicar o porquê, sobre os pesos dos objetos. E vocês vão ver a importância dele nessa aula e a aplicação dentro da área da engenharia civil e de produção, tá? Agora, para a gente poder começar, eu vou definir com vocês, moçada, que densidade ela é representada por esse símbolo aqui, ó. Isso aqui é uma letra do alfabeto grego, tá? Chama Mi. E a gente usa essa letra para representar o que a gente chama de densidade. A fórmula da densidade é essa daqui, ó. Massa sobre volume. A massa, a unidade de medida de qualquer coisa que se refere à massa é o quilo. A unidade de medida do volume é metro cúbico, litros, centímetros cúbicos, tá? Mas se eu adotar quilo em cima e metro cúbico embaixo, a nossa densidade passa a ter uma unidade de medida que vai ser quilo por metro cúbico. Uma outra unidade de medida, pessoal, para densidade. No lugar da massa, eu poderia ter colocado grama. E do metro cúbico, eu poderia colocar centímetros cúbicos. Essas duas, quilos por metro cúbico ou gramas por centímetros cúbicos, são as mais usadas quando o assunto é densidade. E o que significa isso? Agora eu vou explicar para vocês o significado desse termo. Pessoal, é o seguinte, ó. Como que eu sei que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico? O que significa 1 grama por centímetro cúbico? Significa que a cada 1 centímetro cúbico, quando eu tenho a substância água, ela tem um peso, uma massa de 1 grama. Tá? O que é 1 centímetro cúbico? É um cubo onde cada lado desse cubo vale 1 centímetro. Então você pega esse cubo aqui, enche de água aqui dentro. Você vem aqui, ó, coloca água. Pesa essa água, coloca essa água numa balança. E você vai perceber que você vai ter 1 grama. Aí eu digo que em 1 centímetro cúbico couberam 1 grama de água. E eu escrevo isso daqui como 1 grama por centímetro cúbico, tá? Isso é densidade. Se eu faço a mesma coisa, pessoal, mas em vez de água, colocar, por exemplo, aqui o alumínio, ó. Eu vou perceber, se eu pegar 1 centímetro cúbico, que é algo muito pequeno, e no lugar da água eu colocar aqui o alumínio, vocês vão observar que ele vai dar 2,7 gramas. Então, o alumínio, se você colocar em cima de uma balança, ele dá 2,7 gramas. Por isso que eu digo que o alumínio ele tem, a cada 1 centímetro cúbico, 2,7 gramas. Então, vocês conseguem observar que, na mesma quantidade de espaço aqui, ó,
o alumínio ele é mais pesado do que a água. Logo, se eu misturar um alumínio líquido com a água, o mais pesado fica embaixo, então o alumínio fica embaixo e a água fica por cima. Agora, comparo a água com o álcool etílico, por exemplo. Se você misturar os dois, o álcool ele é mais leve. Então, nesse caso, o álcool ele fica por cima e a água fica por baixo, tá? Então, o que vocês não podem esquecer nesse momento é que o mais pesado sempre fica na parte de baixo e o mais leve fica na parte de cima. E essa é a nossa definição, tá? Para densidades. Agora, moçada, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? Sobre essa parte de conversões e venho com mais aplicações na próxima videoaula, tá? A primeira que eu quero mostrar para vocês aqui é que muitas vezes é muito importante eu aprender a converter gramas por centímetros cúbicos para quilo por metro cúbico, que são duas unidades muito utilizadas. Então, por exemplo, vamos supor como que eu faço para mostrar para você como que eu converto isso, tá? Como que eu converto de gramas para quilo, centímetros cúbicos para metro cúbico, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui gramas por centímetro cúbico. Então, eu vou considerar aqui como número 1, só para ficar mais fácil para você entender. E eu quero converter isso daqui para quilo por metro cúbico. Vamos lembrar de uma coisa, ó. Quilo tá aqui, grama tá aqui. Lembra, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. De metro para quilômetro, ó, eu tenho que andar 3 casas para trás. Então, eu multiplico isso aqui por 10 elevado a menos 3. De grama, moçada, para chegar no quilo, eu também vou andar 3 casas para trás. Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Então, eu também multiplico isso por 10 elevado a menos 3. Então, 1 grama para virar 1 quilo é a mesma coisa de pegar esse número e fazer 10 elevado a menos 3. Grama para quilo. Agora aqui, ó, centímetros cúbicos para metro cúbico. Então, vamos lembrar de uma coisa aqui. O metro cúbico está aqui, depois eu tenho decímetro cúbico e depois eu tenho centímetros cúbico. De centímetros cúbicos para metro cúbico, eu estou andando 2 casas para trás. Então, eu multiplico por 10 a menos 2, porque foram 2 para trás. Como aqui está elevado ao cubo, eu elevo a 3. Potência sobre potência eu multiplico, dá 10 na menos 6, ó. Então, moçada, aqui acabou. O que vocês farão? Vamos resolver essa conta, ó. Conservo primeiro. Quando eu tenho uma divisão aqui, eu quero passar essa potência para cima, eu inverto o sinal dela, menos 6 vira mais 6. Isso daqui vai dar 10 ao cubo. E o que é 10 ao cubo? 1000. Então, o que eu estou dizendo para vocês nesse final dessa videoaula? Que quando vocês quiserem converter grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, repara que basta pegar o número e multiplicá-lo por 1000. Foi isso que a gente provou aqui. Então, moçada, ó, aqui eu tenho o mercúrio, é 13,6 gramas por centímetros cúbicos. É um dos metal líquido mais pesado que existe, tá bom? Se eu quero converter isso aqui para quilo por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, vai ficar 13,6 vezes 1000, que é 10 ao cubo. Diminui aqui, ó. 13,6 vezes 10 ao cubo. Isso aqui vai dar 13.600 quilos por metro cúbico, tá? Vamos interpretar agora só para a gente fechar esses dois aqui e acabar a videoaula. Ó, 13,6 gramas por centímetros cúbico tá dizendo o seguinte, que em um cubo, onde cada lado vale 1 centímetro, ó, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Se eu encher isso daqui de mercúrio e colocar sobre uma balança, isso dá 13,6 gramas.
Se eu pegar essa mesma substância agora e resolver colocar essa substância agora em um metro cúbico, ó, repara que agora é metro cúbico. O que é metro cúbico? É um cubo agora grandão, bem grande, onde cada lado dele vale 1 metro. Aqui, ó. Então aqui vai ser 1 metro. Aqui também vai ser 1 metro. E aqui também 1 metro. Se você calcular o volume disso, dá 1 metro cúbico. Agora, se você encher isso daqui de mercúrio, ó, for colocando bastante mercúrio e colocar isso sobre uma balança, isso daqui vai dar 13.600 quilos. Certo, pessoal? Esse é o nosso conceito que vocês não podem esquecer nessa videoaula de densidade, tá? Então, por enquanto, gravem essa unidade e não esqueçam que quando você está em gramas por centímetros cúbico e quer converter em quilos por metro cúbico, eu vou só pedir para você multiplicar isso por 1000, que é 10 ao cubo. E a mesma coisa, se você tiver no quilo e quiser converter isso para grama, você vai dividir por 1000, que é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Certo? Aquele beijo especial para vocês e daqui a na próxima videoaula eu vou comentar com vocês alguns exercícios e aplicações.